A trajetória dos cursos de História no Brasil e questões relativas ao ensino da História e ao ofício do historiador são tópicos da conversa entre o professor doutor Fábio Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e a professora doutora Marieta de Moraes Ferreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A história pública, a história oral e os acervos digitais também são parte do debate, que foi realizado inicialmente como live no Instagram da revista Tema Livre. Eu vou pedir para você contar um pouco sobre a história do ofício do historiador no Brasil. Além disso, pontua para a gente qual a importância desse profissional para a sociedade brasileira. Bom, são duas perguntas bastante amplas e intensas, né? Eu acho que o ofício do historiador e a atividade profissional do historiador, do professor de história, ela é de grande relevância, né? Eu poderia listar aqui vários motivos, várias razões para justificar a importância desse tipo de conhecimento, desse tipo de saber, né? Mas eu acho que uma razão ou um elemento que eu considero assim fundamental, especialmente nesse momento, né, é exatamente a questão do método de investigação de história, do método de trabalho dos historiadores, né, que tem como base do seu ofício, como base da sua atividade, o trabalho com as fontes, né? E esse trabalho com as fontes, hoje se torna de grande relevância, exatamente por conta dessa onda, desse mar de fake news que nós assistimos todos os dias, seja nas mídias sociais, né? Seja na própria imprensa, em canais de televisão, enfim, há uma grande emissão de notícias e de fake news, de fato, que não tem nenhum compromisso, né, com uma veracidade. São fake news que omitem informações, que distorcem informações, né, que preconizam negacionismos. Então, eu acho que num contexto em que essa questão está em pauta, ou esses problemas estão em pauta, e especialmente onde uma grande quantidade de pessoas sem a devida formação e sem o devido conhecimento se arvoram na condição de historiadores e de produzir narrativas históricas, mais que nunca, né, o papel e a importância da história e dos estudos históricos é de fundamental importância, de fundamental relevância, né? Mas você me fez, eu vou voltar depois a esse ponto no final, mais para o final da nossa conversa, mas você me fez uma questão também relativa um pouco, quer dizer, como é que se desenrola, qual é o percurso, os itinerários do desenvolvimento dessa formação do profissional de história, né? Nós poderíamos ir mais ao século XIX, né, com a criação dos institutos históricos, que são as primeiras iniciativas no sentido de se preocupar em desenvolver um trabalho com fontes, uma investigação sobre eventos importantes da sociedade brasileira no século XIX, né, com intenções até de legitimar grupos sociais e poderes, mas, de toda maneira, são iniciativas relevantes e que grandes profissionais desenvolveram obras relevantes, como Capistrano de Abreu, né, e vários outros que poderiam ser aí elencados. Mas o importante dizer, quer dizer, que nessa conjuntura, ou nesses momentos, né, ou através dessas instituições relevantes e que tiveram um papel importante
para o desenvolvimento do conhecimento, das pesquisas históricas, principalmente de um levantamento de fonte, de uma valorização do papel das fontes históricas, mas a grande parte desses personagens, né, desses homens sábios, desses homens eruditos, eles não eram propriamente profissionais no sentido em que eles tinham outras atividades, eles eram intelectuais, eram homens públicos, eram políticos, né? E que o trabalho com a história, o trabalho com as fontes, funcionava em paralelo às suas atividades primordiais dedicadas a outros espaços da sociedade, né? A profissionalização mesmo daqueles que vão ser profissionais de história vai se iniciar a partir da década de 30 com a criação dos cursos universitários de história. Se antes a gente pode falar que existiam historiadores, mas muitos desses historiadores eram autodidatas, pessoas que eram formadas em direito, eram militares, eram formados em medicina, eram engenheiros e que desenvolviam, né, os seus conhecimentos e produziam as suas narrativas, as suas escritas, a partir desse conhecimento quase que autodidata, sem uma formação regular, vamos dizer assim. Né? Até com as universidades criadas na década de 30, e principalmente com as faculdades de filosofia, né? Onde os cursos de graduação de história vão ser implementados. Né? A gente pode citar como exemplo desses primeiros cursos a criação da Faculdade Nacional de Filosofia da USP, já em 1934, e que é criado o curso de História e Geografia naquela ocasião. Aqui no Rio de Janeiro foi criada a Universidade do Distrito Federal, criada por Anísio Teixeira, né? E a criação do curso de História, que tinha exatamente o objetivo de formar professores para atuar na educação básica, né? E a seguir, mais tarde, quando a UDF é fechada e por uma série de conflitos e de embates políticos e ideológicos daquela conjuntura dos anos 30, é criada a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, que depois, mais tarde, veio a ser a UFRJ. Né? Então, esses primeiros cursos, né, são cursos que vão definir uma profissionalização, na medida que vai definir uma grade de disciplinas que vão ser estudadas, uma carga horária que deverá ser cumprida, né? E aí oferecer, ao final desse período de 4 anos, né, um diploma ou de bacharel ou de licenciado, sendo que, prioritariamente, as pessoas faziam as licenciaturas porque o foco principal era ser professores da educação básica. Né? Enfim, eu acho que esses são momentos assim fundadores, né, da formação daqueles que são os profissionais de história. Né? Sendo que durante boa parte desses primeiros anos, esses profissionais vão estar dedicados fundamentalmente ao ensino, né? À educação, à docência. E as atividades de pesquisa nesses cursos ficavam muito secundarizadas. Né? Os alunos que cursavam História, inicialmente História e Geografia juntos, não eram dedicados à atividade de pesquisa. As atividades de pesquisa elas vão se intensificar e vão se amplificar a partir dos anos 70, quando, de fato, nós vamos ter a expansão dos programas de pós-graduação, né, a partir do desenvolvimento dos programas patrocinados e apoiados pela CAPES e do desenvolvimento, principalmente a partir de 65, né, com o regulamento Sucupira, já no regime militar, que vai definir as regras de funcionamento dos programas de pós-graduação.
Ok, vamos explorar agora sobre a importância da pesquisa na área de história, bem como a relevância da expansão nas últimas décadas dos programas de pós. E também vou colocar outra pergunta junto a essa. Qual o papel da história e do historiador no Brasil do século XXI? Tá certo. Bom, então, como tinha dito, né, a partir da década de 70, há um processo contínuo de expansão de programas de pós-graduação, especialmente nas universidades públicas, federais, estaduais, né, como USP, Universidade Federal do Paraná, a UFRJ, a Universidade Federal Fluminense, tá entendendo? Então, eu acho que é bastante interessante a gente entender o que esse processo significou, né? Se a fase anterior era uma fase em que a atividade de pesquisa era secundarizada e o foco era o ensino, a partir desse novo momento, especialmente nos anos 80, 90, quando a expansão de fato da pós-graduação é exponencial, com a abertura de novas linhas de pesquisa, novos programas, né? Há um desenvolvimento muito grande das pesquisas, com a emergência de novos temas, de novos projetos, né? Com a incorporação de toda uma geração de novos alunos que vão ingressar nos mestrados e nos doutorados, e especialmente a abertura de novas temáticas, né, que vão surgindo, especialmente a partir dos anos 90, né, quando, de fato, você tem um revigoramento da história política, né, você tem também um desenvolvimento, uma legitimação de uma amplificação das fontes de pesquisa, né, com o uso das fontes orais, com uma maior legitimação do método de história oral como uma ferramenta útil para a pesquisa, né? O uso também de imagens, de cinema. Então, tudo isso, quer dizer, a partir, especialmente dos anos 80 e 90, há uma amplificação enorme. Evidentemente, você tem novos temas, novas problemáticas, né? Novos objetos e novos métodos de investigação, né? Tudo isso é de grande, eu acho, relevância para a gente perceber, quer dizer, uma dinamização do campo dos estudos de história, né? E quando nós temos uma virada, então, para o século XXI, essa ampliação ela ainda se dá de forma mais intensa. Com um outro elemento que eu acho que é importante, é uma preocupação muito grande em trabalhar, em valorizar temas que ficavam até então secundarizados, né? Privilegiando setores da sociedade brasileira que até então ocupavam um espaço nos estudos históricos bastante limitado. Então, os grupos que se dedicam ao estudo das mulheres, né? De gênero de uma maneira geral, das comunidades afrodescendentes, enfim, você tem uma abertura, né, muito grande para essas novas temáticas, né? E eu acho que também, do ponto de vista, digamos, de periodicidade, eu acho que a partir dos anos 2000, especialmente 2005, por aí, a gente tem uma expansão muito grande dos estudos da chamada história do tempo presente, né? Você até tinha colocado como ponto, quer dizer, que períodos, né, que conjunturas têm sido privilegiadas, né? Eu não sei agora até que ponto isso se manterá, né? Mas até muito recentemente eu tive a oportunidade de publicar um artigo sobre a evolução e a entrada da história do tempo presente como essa noção, né, de história do tempo presente, diferente de história contemporânea, como é que ela desembarca no Brasil, publicado naquela revista da UDESC, e eu acho que realmente eu chamo atenção para isso, quer dizer, como especialmente nesse final
dos anos 10, né, do século XXI, importante periodizar corretamente, há um crescimento exponencial dos estudos sobre a história do tempo presente, né? Priorizando essa conjuntura e também priorizando muito temas como a ditadura militar, como direitos humanos, né? Especialmente quando emerge a questão das comissões de verdade, a temática dos direitos humanos. Esses temas vão ser abraçados pelos historiadores e vão se tornar objetos importantes de investigação, né? E isso mostra uma vitalidade muito grande do campo das investigações e das pesquisas históricas. Uhum. Certo. Eu vou partir para uma próxima pergunta. A gente sabe, quando a gente entra em contato com muitos dos profissionais da área de história, que estão, por exemplo, no ensino médio, no ensino fundamental, eles escutam nas escolas coisas como que as disciplinas importantes são português e matemática. Mas, por outro lado, na universidade, várias áreas do conhecimento lidam com a história. A graduação em economia tem disciplina ou várias disciplinas de história. A matemática tem história da matemática, medicina, direito, arquitetura. Se eu for pontuar, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando de cursos que oferecem pelo menos uma disciplina de história. No exterior, aqui no Brasil, a gente tem congresso de história econômica, na América Latina. No exterior também temos congressos internacionais dedicados, por exemplo, única e exclusivamente à história da contabilidade. Tem casos de multinacionais que têm setores internos dedicados única e exclusivamente para a pesquisa da história da empresa, da organização. Na TV, temos canais, temos emissoras dedicadas única e exclusivamente à história, levam até história no seu nome. Programas de rádio, plataformas da web, enfim, revistas nas bancas. Por outro lado, tem essa contradição da escola, do que os nossos colegas que estão na escola ouvem. Como você avalia essa contradição na sociedade? Como você avalia essa contradição existente? Olha, eu vou até desviar um pouco a sua pergunta para poder ver se eu consigo fazer algumas considerações que podem ser relevantes nesse nosso bate-papo. Claro. Bom, em primeiro lugar, como eu disse para vocês, eu acho que essa desvalorização do ensino de história, quando a gente fala que a área de história, que o campo do conhecimento histórico se expandiu, adquiriu um grande dinamismo, os programas de pós-graduação se expandiram muito, as publicações, os congressos, os seminários, mesmo dentro da área de história, se tornaram cada vez mais relevantes e dinâmicos, né? Em contrapartida, durante um bom período, o ensino de história e o papel do professor de história da educação básica ficou muito secundarizado, né? As graduações de história, durante um bom período, elas priorizavam fundamentalmente a pesquisa, e a pesquisa no sentido de estimular que todos os nossos alunos fossem se encaminhar para a pós-graduação e fossem ser pesquisadores ou professores universitários, né? E por mais que a gente entende que isso é relevante, mas grande parte dos nossos alunos vão ser professores da educação básica e vão se deparar com o desafio como ensinar determinados conteúdos, né, na sua sala de aula para os seus alunos do ensino fundamental e do ensino médio. E eu acho que as nossas graduações, eu me coloco dentro disso também, né? Nos anos 80, de 1980, 1990, e mesmo na virada para o século XXI, né? Essa preocupação de como se ensina a história ficou muito secundarizada pelos historiadores,
né? Então, eu acho que isso já é como se a área de ensino de história fosse uma espécie de primo pobre da área de história, né? Então, isso, de uma certa maneira, quando você mesmo, dentro da sua área, não é reconhecido e não é valorizado, também quem está fora, né, também não valoriza, né? Felizmente, eu acho que essa situação mudou muito nos últimos 10 anos, né? E eu até sou testemunha disso e participei intensamente desse movimento de valorização do ensino de história, né? Com a própria criação do mestrado profissional em ensino de história, né? Que hoje é um programa que reúne mais de 39 universidades, focado na formação de professores da educação básica, né? E quando a gente, inclusive, começou com esse mestrado, muitas pessoas achavam que esse mestrado era algo menor, algo que não conquistaria o mesmo prestígio que os mestrados acadêmicos, né? Mas, felizmente, esses assuntos, ou essas opiniões, têm cada vez mais diminuído. E aí, também, voltando à questão da sua pergunta anterior, que é de áreas que hoje são valorizadas, eu acho que essa área de ensino de história passou a ser muito valorizada, inclusive em termos de publicações. Você tem um volume significativo hoje de livros, de dicionários, de pesquisas que focalizam, né, a história, o ensino da história e a história com o ensino da história como um conhecimento escolar. E isso como sendo de grande relevância e importância. Então, eu acho que esse movimento de nós mesmos, na área de história, os profissionais de história de uma maneira geral, valorizarmos o ensino de história, os professores da educação básica, eu acho que é um elemento fundamental para que isso também possa ser valorizado por outros setores e por outras atividades da sociedade. Tá? Mas um outro lado da pergunta que você me fez. Bom, mas por que todo mundo tem lá um viés de fazer estudos de história disso, de história daquilo, ou mesmo o passado e personagens históricos se apresentam como muito sedutores, né? Na mídia, por exemplo, você tem novelas, filmes, séries, onde esse passado e o conhecimento e os personagens históricos, eventos históricos, são fonte de muito interesse e de atração, né? Agora, por que, então, que quando chega na hora do ensino de história, na educação básica, ela é vista como menor, né? Eu acho que ela é vista como menor, eu acho que tem uma questão também que a gente tem que fazer uma distinção entre memória e história, entre história vivida e história como um campo de conhecimento científico, está entendendo? Essa eu acho que é uma grande questão. Tá? Por quê? Porque é muito interessante você lidar com memórias. Muitos desses conhecimentos, muitas dessas versões que circulam na sociedade, né? E hoje circulam muito nesse espaço das fake news, tá entendendo? Lidam com memórias de diferentes grupos, né? Até recentemente, as memórias dominantes eram de grupos vistos como marginalizados, como excluídos, né? Mas agora você tem memórias que são veiculadas por outros grupos, opositores que querem vender ou que querem apresentar outras memórias e outras narrativas, tá entendendo? Então, esse terreno das memórias e dos conflitos de memória. Nós hoje vivemos um intenso conflito de memórias. Quando a gente vai lidar com a questão da ditadura militar, quando a gente vai lidar com a questão de direitos humanos, enfim, uma série de temas relevantes e que hoje nós temos um embate de memórias. Mas como é que a gente escapa desse embate de memórias?
com a história, né? E aí a gente tem que fazer a distinção também de vida e história como um campo de conhecimento científico. E aí a gente volta àquele meu primeiro ponto que eu falei, da importância do método de investigação histórica, onde é fundamental que o profissional ele detenha esses conhecimentos, não quero dizer com isso que somente uma pessoa que faz graduação de história seja capaz de fazer isso. Não, existem às vezes jornalistas até que fazem isso muito bem, ou outros profissionais que também são rigorosos na apuração, no levantamento das suas fontes, na apuração das suas fontes, né? No confronto de versões. Porque como é que você trabalha com a pesquisa histórica? É exatamente no confronto das informações, de maneiras a que você apure a fidedignidade das informações. Né? Você pode dizer que fulano tem uma versão A, a versão B, mas se você faz uma pesquisa histórica rigorosa, né, de fontes, de confronto de informações, de diferentes tipos de fontes, você vai ter condições, esse profissional de história, ou esse pessoa que está escrevendo história, né, está produzindo uma narrativa histórica com base nesses princípios, nessas normas, né, nessas regras do ofício, vai poder, de fato, né, desmistificar ou questionar as famosas fake news, as narrativas inventadas, os negacionismos, entendeu? Então, eu acredito que a gente está trabalhando com o ensino de história, com as investigações no campo, seja do ensino na sala de aula e seja na universidade, nas dissertações, nas teses, mas voltando ao ponto, né, quer dizer, é muito fácil você veicular uma memória. Veicular uma memória, muitas memórias se equivalem, né? Mas é muito mais problemático, exige muito mais conhecimento, aprofundamento e consistência quando você sai do terreno das memórias e você entra no terreno da pesquisa baseada num conhecimento histórico científico, pautado nessas normas e nesses princípios que são importantes. Certo. E prosseguindo, eu vou te perguntar sobre a historiografia brasileira, eu vou pedir para você falar rapidamente sobre o seu atual momento, qual o seu perfil, quais os temas e períodos que têm ganhado mais atenção dos pesquisadores, quais os temas também que têm sido esquecidos. Então, quer dizer, eu te faço essa pergunta. Olha, eu acho que nos últimos tempos, né, nós tivemos um crescimento muito grande, como eu disse, da história do tempo presente, de uma valorização da história recente, né? Uma valorização também da história da África, né? Que foi uma coisa importante, muitas universidades criaram disciplinas voltadas para a história da África. Então, eu acho que essas temáticas, né, têm também muitos estudos voltados para as comunidades indígenas, né? Para esses diferentes grupos sociais, para a questão de gênero. Esses temas foram temas muito valorizados nos últimos tempos e que ganharam muita relevância, com um aumento muito grande de publicações nessas áreas, né? Eu agora acho que nós estamos vivendo um momento bastante difícil, bastante traumático, né? Onde está havendo todo um conjunto de modificações nos órgãos de financiamento, né? Quando as bolsas da CAPES-CNPq estão sendo reduzidas, e a gente não sabe exatamente, quer dizer, qual o impacto que essas mudanças de políticas vão ter nas áreas humanas, de uma maneira geral, está entendendo? E, especialmente, nas áreas de ciências sociais e de história. Né? Então, talvez isso tudo gere uma série de dificuldades, né? Para que a gente continue, digamos, mantenha esse grande dinamismo
que a gente veio mantendo até agora. Quer dizer, esses últimos 10 anos, o crescimento do número de programas de pós-graduação no país, o número de ingressantes, né, nos mestrados, nos doutorados, o número de dissertações, de teses, de criações de revistas ligadas ao campo da história, focando várias temáticas, né, como eu vi ali alguém falando da história ambiental, né? Então, novas áreas de conhecimento que estão sendo abertas, até a história ambiental, inclusive, é uma coisa bastante recente, quer dizer, que muitas pessoas têm agora começado a se dedicar a isso. Né? No meu próprio programa, no programa de pós-graduação de História Social da UFRJ, tem lá os meus colegas, a professora Lise Cedrez, que é uma especialista nessa área, né? E muitas outras universidades que têm valorizado essa questão. Né? Então, eu vejo essa área até agora muito dinâmica. Né? Eu acho que vamos ter impactos negativos em função da escassez de recursos, do redirecionamento de bolsas, né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente não pode desistir. Né? Eu acho que a gente tem que continuar e buscar outras alternativas. Né? Isso eu acho que é muito importante a gente continuar. Né? Se você vai ter restrições, o que eu acho dramático nessa expansão do ensino da história ou dos diferentes campos de pesquisa e história nos programas de pós-graduação, né? Eu acho que a gente tem que buscar outros canais. Né? E hoje se fala muito, por exemplo, da questão da história pública, né? Então, eu acho que é preciso. Você tinha até feito uma questão nessa linha. Não sei o que você gostaria de colocar. Não, que o pessoal que você teria para comentar, que é uma questão que o pessoal tem falado, até tem falado bastante. A gente vê que está aqui também, já pingaram algumas perguntas, algumas observações do público para falar da história pública. Então, pedir as tuas considerações sobre o assunto. Olha, esse tema da história pública ele tem emergido com grande importância, com debates em várias universidades, seminários, livros, e eu acho importante, mas gostaria de pontuar algumas coisas. Né? Eu acho que, primeiramente, é preciso esclarecer bem o que é história pública, porque a história pública é um conceito norte-americano, né? E desde os anos 90 isso já circulava aqui no Brasil. Eu me lembro quando a gente começou a desenvolver, muito quando nós criamos a Associação Brasileira de História Oral em 1994, né? E todo um trabalho que a gente fez na época, um grupo de historiadores advogando a legitimidade da história oral, e junto vinha essa discussão da história pública também, que acabou aqui no Brasil, naquela ocasião, não emplacando muito. Havia muitas críticas em relação a isso, que eu não posso aqui aprofundar. Mas o fato importante é a gente saber bem o que é a história pública. Né? Eu vejo assim, duas possibilidades, duas vertentes que mais ou menos se desenham. Né? Eu acho que tem um lado dessa discussão da história pública que eu acho que é fundamental e acho muito bom que ela se desenvolva como exatamente todo esse grande movimento hoje que nós vemos aí, que é a busca de levar o conhecimento histórico baseado em normas, em procedimentos do nosso campo para um público mais amplo. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Fazer uma live para divulgar no Instagram para que isso possa atingir um público de alunos da educação básica, de profissionais de outras áreas, enfim, do público de uma maneira geral, né? Que possa conhecer melhor temas, atores, personagens da nossa história brasileira e também internacional.
Mas, nesse sentido, eu acho que nós criarmos ferramentas, de criarmos formas, especialmente, de levarmos esse conhecimento para um público mais amplo, eu acho de absoluta importância e sou militante desta causa, vamos dizer assim. Né? Eu trabalho também na editora da FGV e sempre defendo muito que é preciso escrever de uma maneira que o público mais amplo entenda, compreenda e goste. Nós não podemos apenas pesquisar e escrever só para nós mesmos dentro da academia, porque isso é muito restritivo. É preciso novas pesquisas? Sim, claro, é preciso novas pesquisas. É preciso aprofundar certos temas? Sim, é preciso aprofundar, mas nós não podemos parar aí. Então, levar isso para o público mais amplo, eu acho que é fundamental. Agora, tem um outro lado que, às vezes, eu acho que fica um pouco confuso nessa discussão de história pública, é de que todo mundo pode escrever história. Esse conhecimento, esse domínio das regras e dos procedimentos, né, que marcam o nosso campo, que são muito bem delimitados e definidos por alguns historiadores, né, eu acho que é muito importante que a gente guarde esse compromisso com isso. Né? Não é qualquer pessoa, e aí eu não estou me referindo só ao fato da pessoa ser formada numa graduação de pessoa, mas uma pessoa que tenha se investido em conhecer os métodos de investigação histórica e que possam produzir narrativas que sejam fidedignas. Então, eu acho que a história pública ela não pode fraquejar nesse sentido de achar, bom, então, qualquer pessoa, em qualquer circunstância, está apto para produzir narrativas históricas de qualquer maneira e todos os discursos e todas as narrativas se equivalem. Né? Que eu acho que foi já uma discussão que ocorreu no passado entre os historiadores. Olha só, para ser mais sucinto, eu vou puxar, quando a gente fez aquela entrevista lá para a revista Tema Livre, deve já ter uns 15 anos aquilo, você contou para a gente quando você introduziu a história oral no Brasil, o preconceito que havia e etc. Como está isso hoje? Eu acho que isso hoje é uma coisa bem superada, né? Realmente, quando eu até gostaria de não foi eu que introduzi a história do oral, né? Foi na UFRJ, né? Foi na UFRJ. Estavam usando, começando a usar esse método, entendendo? E trabalhando com isso, e havia realmente uma resistência muito grande ao uso da história oral, né? E havia também uma resistência à história do tempo presente, né? Porque havia aquela historiografia mais clássica defendia aqueles princípios de que você, para ser um bom historiador, você tem que ter um recurso temporal. Né? Você não pode estar lidando com o seu contemporâneo. Você não pode, porque você estaria pressionado, né, pelos atores sociais que estariam aqui questionando o seu saber e a sua narrativa e as suas pesquisas, entendeu? Então, eu acho que isso no passado foi um momento de questionamento, como eu já disse para você, não só da história oral, mas também da história do tempo presente, mas eu acho que isso hoje é uma coisa bastante superada, né? Acho que nenhuma pessoa mais, mesmo aquelas pessoas que são mais apegadas à documentação, a uma supervalorização da documentação cartorial, documentação eclesiástica, documentação escrita, que eu acho que é muito importante também. Quer dizer, eu acho que a história oral ela deve se conjugar também com outras fontes. Né? Ela deve ser como é que eu vou dizer, questionada à luz de outras fontes, porque a história oral lida também com memórias, né? E essas memórias, como a gente sabe,
também, mesmo quando são memórias de personagens ou de grupos sociais com os quais nós nos identificamos, mas eles são caracterizados por omissões, por conflitos, por distorções, né? Então, é importante também a gente não sacralizar a história oral e as memórias. Eu sempre digo isso. É importante que as memórias, a história oral e a história pública não seja sacralizada. Ela tem que ser objeto de questionamento, né, de confronto de informações, para que, de fato, a gente possa sempre, né, aprimorar a qualidade desse conhecimento histórico. Não existem verdades definitivas, ainda que os historiadores busquem, né? Aliás, não existe verdades definitivas, não só para a história, mas para nenhum ramo do conhecimento, especialmente com as transformações hiperaceleradas na sociedade que nós vivemos, o conhecimento está sempre em processo de transformação. Mas, ainda assim, no estágio atual em que se vive, é possível aferir certos conhecimentos e certas verdades que podem ser provisórias. Sim, e nessa retíssima final da nossa conversa, tem sido o assunto da semana entre os historiadores a questão da regulamentação da profissão. Como você comenta essa situação? Eu acho que essa luta pela regulamentação da profissão do historiador é uma luta muito antiga, né? E principalmente num dado momento eu tive bastante próxima dessa luta na gestão do professor Durval, do professor Benito, onde nós chegamos aí a Brasília algumas vezes, e no gabinete dos deputados, a gente buscou, eu e outros colegas, como a professora Ismênia, Lucília, fomos a Brasília, ao Congresso, buscar apoio de vários deputados, né, de buscar apoiadores para o nosso projeto, que naquela época já estava tramitando, né? Mas, de fato, nós não conseguimos. Houve uma resistência bastante grande e foram resistências que emergiram de próprias entidades de outras categorias, né? De intelectuais, de cientistas que acreditavam que nós estávamos querendo impedir que outras pessoas escrevessem sobre história, que outras pessoas publicassem sobre história. E não era nada disso, e o projeto não tem essa perspectiva, nem essa orientação, né? Então, isso aí deve ter, sei lá, aproximadamente uns 5, 10 anos, e o processo continuou ali tramitando, não sei o que, em um dado momento se esvaziou, foi retomado, e agora, de novo, foi aprovado, né, no Congresso, e num momento que dependeria apenas da aprovação da Presidência da República, ele foi vetado, né, o que é muito frustrante para todos os profissionais da área de história, né? Que até então acabam sendo prejudicados, de um lado, na hora de fazerem concursos, na hora de se candidatarem para determinados postos, mas também pela própria ideia de que, nesse momento, eu volto, acho que é muito importante, dessa ideia de que não é só o indivíduo que tem a graduação de história que pode ser considerado historiador, mas que, para ser historiador, eu acho que esse projeto ele traz embutido essa ideia de que, para você ensinar história, para você escrever história, é preciso deter um conjunto de conhecimentos. Não é qualquer pessoa, de qualquer maneira, que pode fazer isso, sob o risco de você transmitir ou publicar ensinamentos extremamente equivocados. Por isso que eu acho que é muito importante que a gente continue lutando pela aprovação
do projeto que regulamenta a profissão do historiador e do profissional de história. Uhum. Sim, e a última pergunta, como diretora da editora da FGV, eu vou pedir para você contar um pouco, falar das obras editadas, como está o mercado editorial na área de história, o mercado editorial como um todo. Olha, eu acho que o mercado editorial está bem difícil, né? Nos últimos anos, 2 anos especialmente, a própria crise econômica, financeira que o país vem vivendo, vem impactando fortemente o mercado editorial, né? Mas, por incrível que pareça, você sabe que as obras sobre ensino de história têm tido uma vitalidade bastante grande, tá entendendo? E tem tido um mercado bastante significativo. Há uma preocupação, como eu te disse, eu acho que essa área de ensino de história ela ganhou uma vitalidade, uma legitimidade muito grande. A gente tem vários, é até difícil falar sobre mercado editorial, porque tem tantas questões, tem o problema das livrarias, né? Tem a questão dos e-books, né? Que hoje cresce muito, quer dizer, dos livros digitais, como é que isso vai ficar, os audiobooks, né? Então, tem muitas variáveis aí que estão no mercado, né? Já vinham antes da questão aqui da pandemia, né? Mas eu acredito que esse próximo ano vai ser muito difícil, tá entendendo? Acho que vai ser bastante complexo a gente poder enfrentar isso, né? Mas eu acho que no momento, por exemplo, tem um crescimento grande das publicações de e-books. Né? Exatamente. A gente acabou de lançar um livro, inclusive, interessante para os professores da educação básica, não só de história, chamado O Novo Ensino Médio e os Itinerários Formativos, que exatamente discute a reforma do ensino médio e essas mudanças que estão ocorrendo com a Base Nacional Curricular, né? E que tem intrigado as pessoas de forma muito grave, porque as pessoas não compreendem bem como é que isso vai ser implementado. Né? Então, eu acho que essa discussão também é uma discussão que está na ordem do dia hoje. Tem uma outra discussão que eu acho que é fundamental e que eu acho que enfrenta, às vezes, umas resistências que eu não consigo compreender, que é a questão da educação à distância. Né? Essa palavra educação à distância, ela carrega uma coisa muito negativa, tá entendendo? Mas eu acho que nós não podemos hoje nos furtar a trabalhar com os nossos alunos com as novas tecnologias. Né? Basta dizer que a quantidade hoje dos nossos colegas que estão às voltas com podcasts, com programas na internet, como isso que nós estamos fazendo aqui agora, tá entendendo? Quer dizer, as ferramentas para o uso de tecnologia digital são cada vez maiores. E eu acho que a gente não pode se furtar a usar isso. Né? Uma coisa é você achar que vai acabar com o papel do professor, mas tem muita gente que tem medo, que quando fala em uso de tecnologia digital, que fala de ensino com tecnologia, acha que o papel do professor vai ficar minimizado, vai ficar secundarizado. Eu acho que não. Eu acho que nós temos que, de fato, incorporar essas novas tecnologias para que a gente possa tornar nossos alunos, as nossas escolas, realmente aptas a usufruírem disso. O grande problema, eu acho que não é a tecnologia como forma de ensino, mas eu acho que o grande problema é que a grande maioria dos alunos brasileiros das escolas públicas não tem acesso a isso, porque não tem rede, não tem internet, não tem computador. Então, é contra isso que eu acho que nós temos que lutar. Né?
Enfim, E até muitas das vezes a pessoa não tem nenhum ambiente em casa, né? A gente tem vezes, eu vejo aqui, por exemplo, em Niterói, em vários shoppings, galerias, como estão abrindo, independente do extrato social, mas tem aberto espaços para as pessoas irem para lá estudar. Quer dizer, se aquelas pessoas estão pagando aquilo, elas não têm um ambiente em casa por uma série de claro. motivos, né, para conseguir desenvolver uma atividade dessa. Então, quer dizer, ainda uma classe média pode recorrer a isso, né? E aí, como você Mas está nem a bem classe média, olha, a pontuando, gente está conversando aqui, já aconteceram várias coisas aqui na minha casa. A pessoa que pois adentra de repente no quarto, tá entendendo? O pois cachorro que é, late, a criança que grita. Mas, pois, ainda assim, eu acho que a gente tem que ir enfrentando isso. E eu tenho certeza que essa pandemia, espero que ela passe, né? E que os ganhos que nós adquirimos durante esse período possam ser incorporados em outras conjunturas, tá entendendo? sim, Eu fico sim. aflita, né? Porque constantemente a gente tem que lançar a mão de tecnologia. Você mesmo estava me mandando mensagem dizendo, professora, entra como, aonde, entendeu? Quer dizer, para a minha geração, então, enfrentar esse uso da tecnologia é um enorme desafio, mas eu acho que a gente não pode se furtar a isso. E, Sim. principalmente, os mais jovens têm que incorporar isso na sua agenda de trabalho. As coisas não são excludentes, né? Podem ter Não, aí o. Né? É... Maria, eu vou abrir aqui rapidamente para as perguntas. Uma questão ou outra que o público queira pontuar. Eu, por exemplo, à medida que a gente estava conversando, eu também estava lendo, vi que tinham pessoas do mestrado profissional em História, da Estadual de Ponta Grossa, também teve estadual não, teve Federal do Pará, que falou aqui, que se comunicou com a gente. Também tiveram, de uma maneira geral, perguntas sobre uma que eu me lembro, a pessoa perguntando se você acredita que o veto presidencial vai ser ou pode ser derrubado no Congresso. Foi uma das perguntas que eu me lembro de cabeça. Não lembro quem fez, mas posso te perguntar. olha, eu acho que a gente deve lutar por isso, tá entendendo? Não devemos desistir, como não desistimos no passado. Acho que é possível, né? A gente nunca deve colocar as nossas lutas no terreno do impossível. Se a gente está na luta é porque a gente pode estar acreditando que é possível ganhar, né? Mas eu acho que a conjuntura ela é um pouco difícil assim, porque nós estamos com muitos outros problemas muito graves, entendeu? Quer dizer, a questão, acho que o Congresso está muito ocupado com a questão econômica, com a própria questão da pandemia, quer dizer, nós estamos vivendo uma situação dramática, né? Tomara que a gente consiga, lá no Congresso, regimentar grupos de deputados e senadores que possam derrubar o veto, né? Mas acho que a conjuntura não é fácil. Vamos lá, apareceu aqui sim, uma das. Aqui está como Defrigo, o nome da seguidora. Os historiadores estão preparados para trabalhar com as fontes digitais? Olha, preparados, eu acho que acho que a gente nunca está preparado completamente para coisas que são muito novas, está entendendo? Quer dizer, já há algum tempo, algumas pessoas vêm trabalhando com isso, né? Eu até já tive a oportunidade, já algum tempo atrás, participar de uma banca de uma professora, Camila Dantas, que fez uma tese de doutorado sobre como trabalhar com as fontes digitais, com a questão da própria preservação dessas fontes digitais, né? Não fontes que nasceram escritas e que se tornaram digitais, mas fontes que já nasceram digitais, né? Então, tudo isso coloca muitos desafios e, mais do que nunca, exige que a questão metodológica e teórica do ofício do historiador, do profissional de história,
mais do que nunca seja exigida, seja colocada como uma condição para a gente enfrentar esse desafio de lidar com as fontes digitais. Mas eu acho que a gente pode incorrer em determinados erros, inclusive eu acho que um problema sério é a questão da preservação dessas fontes, quer dizer, como é que preserva? Porque hoje você tem, daqui a pouco aquele site desaparece, o que aconteceu com aquelas informações, né? De fato, é um desafio para nós historiadores. Marieta, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por essa conversa e por essa segunda entrevista a Tema Livre. Lembrando e também chamando o público para acessar o site da revista Tema Livre, revistatemalivre.com, onde está aquela entrevista que nós fizemos lá atrás e que nós mencionamos aqui na nossa conversa. Quer dizer, aquela entrevista foi na edição 10 da revista Tema Livre. Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo e foi um prazer conversar contigo de novo, Marieta. Um abraço a todos, tchau, tchau. Agradecemos a todos por terem acompanhado o nosso podcast. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificação para você ser informado sobre os nossos novos podcasts e vídeos. Por fim, acesse o nosso site e confira entrevistas, artigos acadêmicos e muito mais. revistatemalivre.com, desde 2002 fazendo história.